É uma honra, uma alegria, né, o reverendo ter me chamado para poder falar um pouquinho com a igreja e tentar passar para vocês tanto a visão médica quanto a visão teológica que o reverendo, mais do que eu, já tem passado para os irmãos, né. Bom, dentro da visão médica, essa infecção, né, essa pandemia que nós estamos vivendo, do Covid-19, desse coronavírus, é um assunto que é sério. Eu acho que a igreja, né, ela tem a sua porção de responsabilidade humana, e a gente precisa compreender com parcimônia, com equilíbrio, né, sem pânico, sem estresse. E como diria um professor meu, é momento da gente se ocupar, não é preocupar, mas é ocupar, né? A preocupação lembra muito aquele contexto da ansiedade, do pânico, da histeria, que a gente não quer. A ocupação é aquela sensação saudável de fazer aquilo que a nossa responsabilidade humana exige que a gente faça, né? Então, os estudos estão sempre sendo atualizados, né? E mesmo eu sendo neurologista, não sendo infectologista, a gente tem que estar atualizado, até porque o coronavírus ele tem implicações neurológicas importantes, né? A gente tem visto alguns casos publicados de encefalite, né, que é uma infecção do sistema nervoso do cérebro pelo coronavírus, alguns casos associados a lesão muscular também pelo coronavírus, e até pequenos AVCs, né? Então, como se fossem pequenos derrames, entre aspas, né? Isquemias, e é um vírus novo, a gente está atualizando, mas qual é a mensagem que fica, né? Do ponto de vista prático da saúde para a gente, eu sou favorável que nesse momento os cultos ainda permaneçam sendo realizados de maneira pela internet, online, para que a gente evite realmente as aglomerações. Isso é importante porque o vírus ele é muito fácil de ser transmitido. Antigamente acreditava-se que uma pessoa propagava esse vírus para duas pessoas, né? E hoje a gente sabe que se não tiver esse isolamento social, uma pessoa às vezes é capaz de transmitir para 6 outras pessoas. Infelizmente a gente tem notícia, né, na Coreia do Sul, em outros lugares, de pastores e até de irmãos da igreja que contaminaram uns aos outros, né? E isso, quando aparece na mídia, infelizmente é muito ruim para a gente, porque dá aquela imagem que os cristãos são irresponsáveis e tudo, e evidentemente que não é o que a gente quer, né? Então a gente precisa de ter essa parcimônia, né? Não só para preservar a nossa própria saúde, como para preservar a saúde dos irmãos. Então, por amor aos irmãos, é preferível que nesse momento a gente siga um certo isolamento, um certo distanciamento social e possa, devagarzinho, conhecendo mais a realidade, o tratamento desse vírus, para que a gente tenha mais tranquilidade, mais paz, né? Notícias boas a gente tem, né? Então, parece que o uso da hidroxicloroquina com azitromicina, e principalmente da hidroxicloroquina em pacientes antes dela se agravar muito, parece que ela tem sido mais eficaz do que o tratamento das formas muito graves. Então, isso é um paradigma que tem uma tendência a ser mudado. No estado de São Paulo eles já têm feito isso, né? Em algumas redes, parece que o Sírio-Libanês, o Einstein e a rede Prevent já tem mudado um pouco os padrões. Então a ideia seria que as pessoas que estivessem com o início dos sintomas, de 2 a 4 dias, receberiam essa medicação para evitar as formas graves. Parece que eles têm tido sucesso com isso, tá? Alguns estudos que mostram a ausência de melhora da hidroxicloroquina com a azitromicina, e conforme um estudo francês, que foi mais recente, parece estar relacionado às formas mais graves, né, que a pessoa, infelizmente, não houve aquele tempo. Mesmo assim, a gente vê pessoas idosas, né, igual lá na Inglaterra, que tem mais de 100 anos e estão melhorando, se recuperando, na Itália, e a gente espera que no Brasil a gente tenha alguns atenuantes. Por exemplo, o nosso clima,
O fato, talvez, da população do Brasil ter sido vacinada com a vacina BCG é uma possibilidade, está em investigação, que talvez seria um atenuante, porque a vacina BCG, que é contra a tuberculose, ela atuaria como algo que estaria amenizando o efeito inflamatório intenso do vírus. E a gente acredita que, pelo fato do Brasil ter conseguido até esse momento esse isolamento e ter diminuído, a gente não está num nível tão elevado, tão catastrófico agora, a gente ganhou tempo, né, para pegar os estudos da Itália, da Espanha, né, e alguns outros estudos americanos que vão nos ajudar para que a gente possa controlar esse vírus, essa pandemia. Até o momento, em torno de 55% das pessoas vão passar tranquilas ali, vai ser realmente como se fosse uma gripezinha, um resfriadinho. Às vezes a pessoa nem sabe que teve em 55% da população. O problema é que aquela outra parcela, né, restante, que vai se infectar, ela pode ter sintomas mais moderados a graves e algumas podem requerer a necessidade de UTI e de intubação. Por que isso acontece? Porque a pneumonia gerada pelo Covid-19, ela é uma pneumonia que ela demonstra uma reação inflamatória muito acentuada. Então, precisa-se de uma melhor oxigenação, de uma melhor expansão pulmonar, para que o tratamento para reduzir esse processo inflamatório e infeccioso seja feito de maneira mais adequada. Além disso, as pessoas que às vezes vão para as formas mais graves têm outras infecções, como pneumonia por bactérias, tá? E aí às vezes são necessários antibióticos. Eu acredito que dentro de uns 2 meses a gente vai ter uma melhora desse quadro. Acredito que os tratamentos que estão sendo investigados vão dar mais resultados da agora para frente, mas o que a gente pede é essa calma, essa serenidade. Para muitas pessoas vai parecer uma gripe mais simples, mas por amor aos irmãos e aqueles que vão ter a forma grave, a gente deve manter todo o cuidado e a precaução. Uma das coisas que mudou também em relação ao uso de máscara, né? Então, o que a gente tem visto nos estudos é que o ideal é máscara para todo mundo. Infelizmente, o governo, por melhor que seja em qualquer país do mundo, não está tendo condição de comprar máscara e dar máscara para todo mundo. Então, essa ideia da produção de máscaras caseiras, elas são muito importantes para nós, tá? Qual é a ideia? Você que vai sair para um supermercado, para uma farmácia, ou se você trabalha num serviço essencial, aonde você for, use máscara. Isso é uma recomendação que eu fiz para o pastor, para a família, e estou fazendo para a minha família e para todos os meus colegas, porque isso daí, se a gente conseguisse na população toda, né, do Brasil, a gente conseguiria muito provavelmente reduzir aquela transmissão. Tem outras medicações que estão em estudo, eles estão estudando ivermectina, né? Estão estudando algumas outras medicações que podem ser utilizadas. Muita coisa, muita notícia boa, eu creio que a gente vai ter, né, nas próximas semanas. E essa é a ideia, que a gente não tenha pânico, não tenha medo, não é preocupar, mas é ocupar e fazer o que é necessário na hora certa. E eu acho que Deus ouve as nossas orações. A grande maioria dos cristãos evangélicos estiveram de jejum e oração nesse último domingo, eu também tive. E acredito que Deus vai olhar o coração daqueles que fizeram esse jejum e oração em espírito e em verdade. E Ele vai estar olhando, e Deus nos ama quando Ele traz, e Ele é soberano para trazer essa pandemia. Ele traz um momento de reflexão, traz um momento onde a gente volta os nossos olhos para Deus, para as Escrituras, para a gente estudar, abre o nosso coração um pouquinho para o estudo da escatologia, para a gente saber em qual momento a gente está vivendo, qual o significado dessa pandemia. E eu acredito que os pastores nas suas igrejas vão começar a trabalhar isso, né, com a membresia de maneira natural
E como o Senhor Jesus nos mostra no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, é para a gente se alegrar, não é para ter medo, porque Deus está segurando com a mão dele, ele está passeando no meio das igrejas, né? E essa é a mensagem boa. Deus está conosco, ele está cuidando de nós. Aqueles que tiverem o seu tempo de missão cumprido, com coronavírus ou sem coronavírus, um dia a gente vai morrer, o dia que a gente cumprir a nossa missão. Isso é bíblico, né? Mas Deus está trazendo isso daí para um despertar no mundo, um despertar no Brasil, um despertar importante na Europa, que infelizmente entrou em apostasia, né? E a gente tem algumas estatísticas que são meio assustadoras na Europa. Por exemplo, um grande pastor, Luiz Saião, ele mostra que a quantidade de judeus que se converteram ao cristianismo hoje na Europa são maiores do que o de cristãos reformados que mantêm a sua fé e a sua prática de vida cristã diária. Então Deus traz esse despertar, Ele é soberano, mas Ele cuida de nós. Eu gostaria de deixar essa mensagem como uma tranquilidade, que Deus está no controle, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade humana, vamos fazer com carinho, com amor pelos irmãos, sem estresse, sem pânico, mas com ocupação, fazer aquilo que é necessário na hora certa. Um abraço, paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Amém. Obrigado, doutor Luiz. Deus o abençoe. Amém.